Olá amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje vou falar para vocês sobre a Fórmula 1 Machine Collection, edição número 110, que é a Ferrari 312 B2 que Jack Ickx correu em 1972. Indo ao fascículo, né? A edição dizendo o seguinte: voltas e mais voltas, né? A Ferrari, ela tinha um dos melhores carros do grid naquela época, né? Mas com a introdução dos pneus slick em 1971, né, o carro começou a sofrer com um problema de torção exagerada do chassi monocoque deles, né? O monocoque deles não era rígido o suficiente para aguentar toda essa aderência mecânica, né, que esses novos pneus slicks produziram, né? Então, com isso, o carro tinha uma certa tendência a quebras, né, diversas, né? Ora motor, ora problemas mecânicos, né, do carro, né? E com isso, a Ferrari ficava a ver navios novamente, né? Que em 70 eles foram vice-campeões, né? Em 71 passou longe disso, não chegaram a disputar o título, né? E para 72 o carro vinha sofrendo com esse tipo de problema, graças aos novos pneus slick que começaram a ser usados um ano antes pela Fórmula 1. Né? Aqui na foto, Jack Ickx no Grande Prêmio da África do Sul, né, em Kyalami, né? E ele aqui em detalhe na edição, né? Momentos daquele ano, a edição dizendo o seguinte: o caso de amor entre a Ferrari e o Mario Andretti, né? Um piloto que costumeiramente eles chamavam para disputar algumas provas, né? Não todas, mas algumas ele acabava entrando como piloto, terceiro piloto no caso, né? Acho que quando ele não tinha nenhuma competição nos Estados Unidos, ele acabava fazendo as provas da Fórmula 1, né? Nessa prova aqui, não tá falando em qual corrida, mas foi um dos momentos que ele participou correndo pela Ferrari, né? Nessa outra foto aqui, ainda África do Sul, né, em Kyalami, vemos a equipe Politoys, né, de Frank Williams, no caso pilotado pelo francês Henri Pescarolo, né, disputando aqui uma posição com a McLaren de Peter Hevison, né. Abaixo o Ronnie Peterson correndo de March, né, ele usando aqui um March 721G, que foi um carro que a base dele era de Fórmula 2, aí fizeram preparação para poder entrar no regulamento da Fórmula 1, né? Com isso ele correu algumas provas com esse modelo, mas também ele correu com o March 721, igual a esse que o Henri Pescarolo estava usando aqui na prova da África do Sul, né? No detalhe abaixo aqui, né? Correndo na Espanha, o espanhol Alex Soler-Roig, né? Um piloto com pouquíssimas participações na Fórmula 1, né? Seis provas para ser mais exato, né? E essa marcou a despedida dele da Fórmula 1, né? Depois disso ele não correu mais pela categoria. Nessa foto aqui ele correndo de BRM durante a prova na Espanha, em Jarama, né? Mais detalhes daquele ano, né? Um fato curioso aqui, Graham Hill, né? Que naquele ano estava disputando a Fórmula 1 pela equipe Brabham, né? No caso aqui ele está fazendo uma prova de Fórmula... qual que é? Uma prova de Fórmula 2, né? Correndo com uma Brabham BT38 no campeonato europeu, correndo mais precisamente em Imola, na Itália, com esse carro da Brabham de Fórmula 2, né? Abaixo aqui, Jack Stewart em Jarama, né, na Espanha, ele correndo com a Tyrrell 003, né? Correndo com o número 1, né, já que ele tinha sido campeão no ano de 1971, né, e esse número ficou com ele para 1972, né. Mais detalhes, Andrea Diadamic correndo com a Surtees, com a TS9B, né, motor Ford, né, um belo carro que o ex-piloto
criou, né, assim que ele fez a equipe, né, esse foi um dos primeiros carros da equipe Surtees na Fórmula 1, né, um carro assim de linhas bastante bonitas na época, né. Mais momentos, Tim Schenken, né, ele correndo com a Surtees, qual prova aqui? Não tá falando a prova, né? Mas ele esteve presente também na Fórmula 1 naquele ano de 1972, né? Um que tentou entrar na equipe Politoys, chegou a testar inclusive, né? Foi o piloto Nani Galli, né? O italiano. Ele chegou a fazer um teste pela equipe Politoys, mas depois ele acabou correndo ainda pela Martini naquele ano de 1972, né? Mais momentos, Kyalami novamente, Clay Regazzoni pilotando a 312 B2, né? A belíssima Ferrari que disputou a temporada naquele ano de 72, né? Um momento importante na fase final do campeonato, né? Emerson Fittipaldi aqui recebendo os ajustes do carro durante o Grande Prêmio da Áustria em Zeltweg, né? Prova essa que ele venceu, né? E com isso ele ficou com uma mão no título, né? Daquele ano, né? Fato que ele conseguiria na prova seguinte ao vencer o Grande Prêmio da Itália em Monza, né? Se sagrando na época o mais jovem campeão mundial da Fórmula 1. Ele tinha apenas 25 anos na época quando ele conseguiu o título mundial dele, né? Abaixo o Peter Hevison, né? Correndo de McLaren, né? Ainda era o modelo velho, mas estava prestes a estrear a M23 no final daquele ano na Fórmula 1, né? Mostrando a parte de tecnologia, né? Mostrando os detalhes do carro, onde temos esse belo raio-x, né? E muitas fotos também da Ferrari Spasaneve, né? Um carro que eles testaram tentando fazer a evolução dessa 312 B2, mas ficou só em testes, nunca chegou a competir oficialmente na Fórmula 1, né? Aqui ele nos treinos em Monza, né? Mas como eu dizia, ficou um carro apenas em fase de protótipo, né? E falando sobre a 312 B2, né? São dados de 1971, mas praticamente equivalente para o carro de 72, tá? Ele tinha um motor V12 a 180 graus, né? Motor traseiro com 2.991 centímetros cúbicos, né? Que tinha 346 kW, 470 HP a 12.600 RPM, né? O que dava 157 HP por litro, né? Motor de duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, injeção da Lucas. Ele tinha câmbio manual de 5 marchas e 233 litros de tanque de combustível. Essas eram as especificações dessa Ferrari, né? Aqui vemos as várias configurações que eles usaram durante aquele ano de 1972, né? Com asa grande, asa pequena, né? Com barbatana com a barbatana na traseira, né? Então eles fizeram diversas configurações para aquela temporada, né? E falando sobre equipes, né? Não bem equipe, né? Mas e sim sobre a academia, né? A Ferrari Academy, né? O programa da Ferrari de jovens pilotos, né? Que acabou trazendo alguns nomes importantes na Fórmula 1 hoje, mas que no passado foram pilotos da academia, né? Aqui vemos 2017 na Itália, numa prova de Fórmula 4, né? O piloto australiano Marcus Armstrong, né? O campeão do campeonato italiano de Fórmula 4 em 2017. Ele ao lado aqui no caso Enzo Fittipaldi, né? O neto do Emerson Fittipaldi, que também faz parte da academia, né? Aqui em 2009, testando pela Ferrari, né? O saudoso Jules Bianchi, né? Que correu pela equipe Marussia, né? Na Fórmula 1, né?
e que sofreu um acidente durante a corrida do Japão de 2014. Ele também fazia parte da academia, né, da Ferrari Academy, né? Outros que também foram da Ferrari Academy, o inglês que optou pela nacionalidade canadense, né, o Callum Ilott, né, ele também foi da academia, né? Novamente falando aqui de Enzo Fittipaldi, né? O neto do Emerson Fittipaldi, né? Bem como também falando de Giuliano Alesi, o filho de Jean Alesi, com a atriz japonesa Kuniko Date, né? Kuniko Goto, melhor dizendo, né? E abaixo aqui, o mais conhecido de todos, né? O Mick Schumacher, que graças à Academia Ferrari chegou a estrear na Fórmula 1 por 2 temporadas correndo na equipe norte-americana Haas, que tem forte ligação com a Ferrari na parte de tecnologia e motorização, né? Mais detalhes aqui, o Mick Schumacher em 2019, né, ele correndo pela equipe Prema Power Team, né, na Fórmula 2, né, ele foi o campeão e com isso ele subiu para a Fórmula 1 depois, né, e o Fittipaldi aqui, né, falando em 2019 que ele pulou da Fórmula 4 para a Fórmula 3, né. Com isso, esses são os nomes mais famosos que passaram pela Ferrari Academy, né. E falando sobre corridas, o Grande Prêmio de Mônaco de 2001, né, prova essa que marcou a 5ª vitória de Michael Schumacher pelas ruas do Principado, né, um número muito importante, né, que como todo mundo sabe, né, é uma pista dificílima, né, e repetir vitórias é fato para poucos, né? Então, como Graham Hill, Senna, Schumacher é um dos pilotos que conseguiram repetir vitórias correndo pelas ruas do Principado, né? E falando sobre grandes pilotos, falando sobre o René Arnoux, né? O francês, o baixinho francês, né? Piloto que estreou na Fórmula 1 em 1978, né? E que rapidamente já chegou à equipe Renault, né? Uma equipe com muito dinheiro e investimentos na área de carros com motores turbo, né? Ele aqui em 1979, não, minto, ele em 1980 correndo no Grande Prêmio da Alemanha pela Renault, né? Abaixo aqui ele em 1981 no Grande Prêmio da Alemanha também pela Renault, né? 1983, a grande mudança, ele saiu da Renault e foi para a Ferrari, né? Ele aqui correndo pelas ruas de Detroit, né? Com a Ferrari 126 C2B, e aqui abaixo ele correndo em Mônaco com a Ferrari 126 C4, a bela Ferrari daquele ano de 1984, né? René Arnoux, nascido na França em 4 de julho de 1948, estreou na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Bélgica de 1978 e a última corrida dele foi no Grande Prêmio da Austrália de 1989. Terceiro colocado em 1983, com 149 corridas, 7 vitórias, a primeira delas no Grande Prêmio Brasil de 1980 e a última vitória dele no Grande Prêmio da Holanda de 1983. 22 vezes no pódio, com 18 pole positions, 12 voltas mais rápidas, e ele correu pelas equipes Martini, Surtees, Renault, Ferrari e Ligier, né? Continuando aqui, deixa eu conseguir virar aqui, né? Ele competindo em 1986 na Ligier, né? Nessa foto aqui tá aparecendo ser na Alemanha, né? E abaixo aqui falando da sua primeira vitória na Fórmula 1 correndo pela equipe Renault, certo? Bom, a próxima edição da Fórmula 1 Machine Collection será a McLaren MP47 Honda, que Gerhard Berger correu em 1992. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura.
Bem, voltando para a miniatura, né? Um belíssimo carro que saiu na coleção aqui, né? A Ferrari de 1972. Um carro que eu esperava muito que saísse, porque na coleção Ferrari Collection que eu fiz anos atrás, um dos poucos carros que não saíram foi exatamente esse carro, uma Ferrari 1972, né? E quando a coleção anunciou que iria sair essa Ferrari do X, né, me animou bastante, porque é um carro com umas linhas bem diferentes naquele ano, né? Eles mexeram bastante na asa dianteira, alongaram mais aqui a carenagem do motor, né, por cima do motor aqui, para dar um efeito aerodinâmico melhor, né? Com isso, a Ferrari disputou aquele ano, né, tanto com Jack Hicks, com Clay Regazzoni, e em algumas provas aparecia também o Mario Andretti correndo para eles, né? É um modelo que eu gosto muito, eu acho uma das Ferraris mais bonitas que teve daquela época, né, da Fórmula 1 anos 70, né? Essa aqui com certeza ela está nesse hall de carros bacanas que disputou a Fórmula 1, né? Tá muito bem detalhada a parte do cockpit, né? A parte externa também muito bem reproduzida, né? O belíssimo motor V12 aqui aparecendo, né, na parte de baixo aqui, né? Com certeza é uma miniatura que tem muito destaque aqui na minha coleção, certo? E eles lançaram mais pra frente também a versão do Mario Andretti também, né? Se eu não me engano é da prova da África do Sul, né? Vamos ver se mais pra frente eu consigo essa miniatura também para minha coleção. Mas só pelo fato de ter essa Ferrari aqui já tô bem contente mesmo, certo? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.